Câmara dos Deputados votou pela manutenção do deputado Chiquinho Brazão atrás das grades. Ministério Público passou a investigar outras empresas de ônibus de São Paulo por suposto envolvimento com facção criminosa. Inflação desacelerou no Brasil, mas o preço dos alimentos não deu folga ao consumidor. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em aumento nos benefícios, mas sem reajuste salarial para os servidores públicos. Governo de Israel reagiu às ameaças do Irã com a promessa de revidar qualquer hostilidade com novos ataques. Piores inundações em décadas provocam o deslocamento de mais de 100 mil pessoas na Rússia e no Cazaquistão. Novo estudo alerta para os efeitos colaterais provocados pelo excesso de consumo de café. E policiais na Dinamarca jogam videogame para apanhar em flagrante os criminosos virtuais. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Pelo menos 23 pessoas que participam de torcidas organizadas foram presas hoje na Operação Cartão Vermelho da Polícia Civil, na capital Belém, na região metropolitana da capital. A operação deflagrada pela Polícia Civil aconteceu logo após a terceira morte de torcedor no estádio apenas este ano. O ato de torcer sempre foi um dos pontos altos da paixão dos brasileiros pelo futebol. Os torcedores sempre se juntaram para apoiar o seu clube do coração. E é dentro de um estádio que demonstram todo o amor pelo seu time, com batuques, músicas e bandeiras. O problema maior está fora das dependências de um estádio. E no estado do Pará não é diferente. Os dois maiores clubes do estado, o Remo e o Paysandu, contam com torcidas altamente apaixonadas que não encontram espaços para dividir o amor pelo seu time e o ódio pelo outro. Com isso, o que era para ser somente um grupo de pessoas apoiando suas agremiações dentro do estádio se torna um campo de guerra em dia de clássico. Tanto na capital Belém quanto em diversos lugares da região metropolitana, grupos de torcidas organizadas rivais se confrontam, levando torcedores até a morte. Entre as pessoas detidas pela Diretoria de Operações Especiais da Divisão de Homicídios, suspeitos de homicídios, lesão corporal e fabricação de artefatos explosivos, estão os suspeitos no envolvimento nas mortes de Tiago Arian Silva e Silva e José Carlos Oliveira da Silva, cometidas por torcidas organizadas após o clássico do estado entre Remo e Paysandu no dia 4 de fevereiro deste ano. No último domingo, dia 7 de abril, durante uma partida entre os mesmos times, Paulo Alexandre Silva Dias, de 29 anos, torcedor do Remo, morreu depois de ter sido baleado. A operação cumpre, no total, 30 mandados de prisão entre temporários e preventivas e 28 mandados de busca e apreensão. Entre os itens apreendidos estão uma pistola e aparelhos celulares. Ao todo, mais de 200 policiais e 50 viaturas foram empenhados na ação, que ocorre juntamente à proibição de 6 torcidas organizadas em estádios durante os jogos do Remo e do Paysandu. O esporte, que era para ser um instrumento de diversas sensações, sejam elas de alegria ou tristeza, dependendo do resultado ultimamente, só tem sido de apreensão. Sair de casa para ir a um estádio de futebol pode ser mais traumatizante para uma família do que a felicidade por um possível resultado positivo dentro de campo. Hoje é um dia muito importante para a democracia. 40 anos atrás aconteceu no Rio de Janeiro o primeiro comício pelas diretas já. A luta continuou e hoje podemos votar para escolher sem censura
os nossos governantes. Centenas de milhares de pessoas se reuniram no centro do Rio de Janeiro no ato que foi considerado um dos maiores da história do país. O comício na Candelária fez parte de uma série de manifestações de rua que tomaram conta do país no período de 1983 a 1984. A movimentação era a favor do movimento Diretas Já, que surgiu após ser apresentado em 83, uma emenda à Constituição para restaurar as eleições diretas para presidente da República, a partir do ano de 1985. O evento expôs, na época, o tamanho do movimento Diretas Já, que surpreendeu até políticos experientes que organizaram o evento. O encontro tinha a previsão de começar às 16 horas, no dia 10 de abril de 84. Entretanto, antes mesmo do início, a Avenida Brasil já se encontrava lotada. No dia, compareceram governadores, juristas, figuras políticas de diferentes espectros e artistas. Mesmo com a mobilização popular, o resultado da votação da emenda no Congresso não foi positivo. A derrota veio por 22 votos de diferença e, com isso, o primeiro presidente eleito pós-regime militar, Tancredo Neves, foi escolhido por eleição indireta no colégio eleitoral. Entretanto, historiadores reforçam a importância desse acontecimento, que influenciou o cenário político do país, deixando marcas ao longo desses 40 anos por dar início ao processo de redemocratização do Brasil. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, na Espanha, rejeitou hoje os recursos contra a liberdade condicional do ex-jogador Daniel Alves, que saiu da prisão após cumprir 14 meses de um total de 4 anos e meio da sentença por agressão sexual. Alves saiu da prisão em março, onde cumpria a sentença desde janeiro de 2023, após pagar uma fiança de €1 milhão, o equivalente a 5,4 milhões de reais, enquanto são julgados os recursos contra a sua condenação. O tribunal condenou o ex-jogador também a 5 anos adicionais de liberdade vigiada, ordem de afastamento da vítima por 9 anos e meio e ao pagamento de uma indenização de cerca de R$815 mil. A defesa de Alves, que durante o julgamento pediu sua absolvição, recorreu da decisão, assim como o Ministério Público, que quer endurecer a pena. A resolução destes recursos pode levar meses. E o Ministério Público de São Paulo decidiu ampliar as investigações sobre o possível envolvimento de outras empresas de ônibus com a principal facção criminosa do Estado. Ontem foi desmontado um esquema que aponta a lavagem de dinheiro em 2 viações, uma da Zona Sul e outra da Zona Leste da cidade. O promotor Lincoln Gáquia, do Ministério Público de São Paulo, é o responsável pelo Grupo de Atuação Especial ao Crime, que organizou a Operação Fim de Linha. Segundo ele, o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado da Polícia Civil já investiga outras empresas de transporte coletivo da cidade, com o apoio do Ministério Público. Por conta da operação, a Prefeitura de São Paulo foi obrigada pela Justiça a assumir a operação das empresas Transwolf e da UP Bus, que são responsáveis por linhas de ônibus da Zona Sul e Zona Leste. Além disso, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado convocou hoje como testemunhas de um processo vereador Milton Leite do União, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e o deputado federal Gilmar Tato, do PT de São Paulo, ex-secretário dos Transportes da cidade. Os promotores querem saber o que os 2 políticos podem contar sobre a constituição das empresas. Procurados, ambos disseram que ainda não foram notificados oficialmente e que estão à disposição da Justiça e do Ministério Público. Ao todo, o GAECO apresentou 2 denúncias envolvendo 29 acusados de envolvimento com o primeiro comando da capital, na Transwolf e na UP Bus. As denúncias estão sendo
sendo analisadas pela primeira e pela segunda varas de crime tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da capital. Juntas, as duas empresas transportam mais de 16 milhões de passageiros por mês em São Paulo. No ano passado, a prefeitura repassou 748 milhões de reais em recursos do sistema de transporte para a Transvolf, que tem 1.111 ônibus na Zona Sul, e quase 82 milhões de reais para a UPBus, com seus 138 ônibus na Zona Leste. A cooptação das empresas pelo PCC, de acordo com a denúncia, teria acontecido em vários momentos, entre eles quando as antigas cooperativas de peroeiros tiveram de se transformar em sociedades anônimas fechadas em 2015 por exigência da prefeitura. Para que pudessem concorrer, elas tinham de provar a existência de um capital social mínimo. De acordo com os promotores, isso levou essas empresas a buscarem recursos para se capacitarem e, de outro, abriu a possibilidade para o aporte de recursos de origem ilícita, notadamente da organização criminosa. E veja a seguir, inflação desacelerou no Brasil, mas o preço dos alimentos não deu folga ao consumidor. E veja também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em aumento nos benefícios, mas sem reajuste salarial para os servidores públicos. A corrupção se tornou um assunto pertinente hoje na América do Sul. Isso porque 2 ex-presidentes viraram alvo da justiça de seus países. Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, e Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia. A semana começou agitada em alguns países sul-americanos. Isso porque a Justiça Federal da Argentina determinou o bloqueio de bens e quebra do sigilo bancário do ex-presidente Alberto Fernandes. Em fevereiro, Fernandes foi acusado de desvio de dinheiro público para a contratação irregular de seguros para funcionários públicos. De acordo com o jornal Clarim, a investigação envolve um decreto publicado por Fernandes em 2021, que obriga o setor público a contratar serviços de seguro. A norma também exigia que a contratação fosse feita exclusivamente com a empresa Nación Seguros. A investigação aponta que contratos foram fechados com a participação de outras seguradoras, em forma de cosseguro. Essas negociações envolveram a participação de intermediários, como Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernandes e corretor. A Justiça apontou também que os intermediadores teriam recebido comissões em valores acima do praticado no mercado ou foram selecionados de forma irregular por departamentos do governo. Já na Colômbia, o problema é com um dos políticos mais influentes do país. O também ex-presidente Álvaro Uribe virou réu por suposta manipulação de testemunhas e fraude processual em um caso que investiga sua eventual participação em grupos paramilitares. Em nota, o Ministério Público afirmou que um promotor havia acusado Uribe de ser o mandante de um suborno de testemunhas. O comunicado não detalha quando começaria o julgamento. Com isso, o político pode ser condenado a até 8 anos de prisão. Caso de Uribe, o processo começou em 2012 e se estendeu até hoje, com pedidos de prisões, suspensões, mudanças de julgamentos para varas competentes e vários outros imbrólios políticos. O projeto de lei chamado de Marco dos Games foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O objetivo é conceder incentivos para empresários do setor através da Lei Rouanet. O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado em março e agora segue para a sanção presidencial, enquadra o desenvolvimento de jogos eletrônicos como atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. Assim, os empresários do setor poderão receber valores da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual.
além de abaterem 70% no imposto de renda cobrado em remessas ao exterior relacionadas à exploração de jogos eletrônicos ou licenciamentos. Outro ponto importante é que o setor também terá direito a pagar 50% a menos dos impostos sobre produtos industrializados, conhecidos como IPI, cobrados sobre equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios e ferramentas. O projeto também diz que o comércio de jogos eletrônicos é livre desde sua fabricação até sua venda e que o Estado apenas deve impor a classificação etária indicativa em relação ao jogo. Agora, os jogos eletrônicos também passarão a ter o mesmo tratamento de microcomputadores e outros produtos de informática em relação à importação, comercialização e trâmite nas alfândegas. O texto também estabelece a criação de um sistema de reclamações e denúncias de abusos e garante que as ferramentas de compras deverão buscar o consentimento dos responsáveis. Dessa forma, o marco foi considerado benéfico, pois traz benefícios fiscais aos fabricantes de jogos e estimula a prática nas escolas para fins terapêuticos. Vale lembrar que o projeto não vale para máquinas caça-níqueis e outros jogos de azar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou hoje um reajuste no salário dos servidores este ano. Disse que o orçamento está fechado, mas abriu negociações para aumentos nos benefícios. De acordo com o ministro Fernando Haddad, a Junta de Execução Orçamentária se reuniu hoje para atender a um pedido da ministra da Gestão, Esther Delweck, para verificar o espaço para possíveis reajustes aos servidores públicos até 2028. Por enquanto, para evitar manifestações dos trabalhadores e ameaças de greve, ofereceu um aumento no Vale Alimentação, no Plano de Saúde e no Auxílio Escola. As declarações do ministro da Fazenda aconteceram em meio à busca por zerar o rombo nas contas públicas este ano, que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como a situação está difícil, o ministro até admitiu fazer uma alteração no compromisso e permitir um saldo negativo de 0,5% nas contas. Mas isso ainda não foi estabelecido. Por isso, não foi afastada uma mudança das metas fiscais nos 2 próximos anos, que tem previsão de saldos positivos, depois de feitas as contas de arrecadação e pagamento de despesas. E a equipe econômica sabe que está acabando o prazo para a adoção de novas medidas de aumento de receitas. No ano passado, Haddad conseguiu aprovar boa parte da sua agenda de medidas arrecadatórias, mas dados do Tesouro Nacional mostram que seria necessário elevar a arrecadação por meio de medidas adicionais em 296 bilhões de reais em 2025 e 2026 para cumprir todas as metas fiscais que foram fixadas. A inflação oficial do Brasil fechou o mês de março em 0,16%, bem abaixo de fevereiro, quando ficou em 0,83%. O que mais contribuiu para o resultado foi a queda no grupo de transportes. A maior alta, mais uma vez, foi do preço dos alimentos. Com isso, o IPCA acumulado em 12 meses agora está em menos de 4%, o que significa dentro do teto da meta esperada para este ano. E nos Estados Unidos aconteceu o contrário. A inflação de 0,4% em março ficou acima do esperado pelo mercado. Os vilões foram os preços dos combustíveis e de moradia, o que inclui aluguéis. Com isso, o acumulado em um ano subiu para 13,5%, contra a meta de 2% do Banco Central americano. O resultado desanima quem torcia por uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos no mês de junho. E o que mais causou impacto no mercado financeiro hoje foi exatamente a alta da inflação nos Estados Unidos, o que afasta, pelo menos por enquanto, a possibilidade do Banco Central americano começar a reduzir a taxa de juros. A medida interessa a todos os países, como o Brasil, porque os investidores preferem comprar títulos lá e dólares vão embora. Com isso, o dólar subiu 1,41%, cotado em R$ 5,07 na venda. E a Bolsa de Valores despencou na mesma porcentagem de 1,41%, aos 128.054 pontos.
A conta de água vai ficar mais cara para os moradores do estado de São Paulo. A Sabesp, responsável pela distribuição no estado, recebeu autorização da Agência Reguladora de Serviços Públicos para reajustar as tarifas em 6,44%. Os novos valores entrarão em vigor no dia 10 de maio. E na próxima segunda-feira, começaram as audiências públicas na Câmara Municipal sobre o projeto de privatização da companhia. O projeto de lei já foi aprovado pela Assembleia Legislativa e aprovado pelo governador Tarcísio de Freitas em dezembro do ano passado. O consumidor está acostumando com as máquinas automáticas de venda de salgadinhos, biscoitos ou bebidas. Mas a expansão não para em um mercado que, no ano passado, movimentou 19 bilhões de dólares no mundo. Por isso, não é para se espantar ao encontrar máquinas para comprar flores e até algodão doce. Além dos hospitais e estações de trem e metrô, onde o brasileiro está mais acostumado a ver esses tipos de máquinas, agora elas estão muito presentes também em shoppings, prédios comerciais, condomínios residenciais e até em aeroportos. E os produtos são bem inusitados. Uma grande marca de flores, por exemplo, instalou no mês passado 2 máquinas para venda de rosas de longa duração no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E a ideia da rede é instalar mais 15 máquinas iguais até o final do ano, em lugares como hospitais e restaurantes. E hoje em dia tem máquina de tudo que se pode imaginar. Salgadinhos, bebidas, livros e até álbuns de figurinhas. E a novidade agora é esta máquina automática de algodão doce. A fabricante dela já instalou 14 máquinas em 4 estados: São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. E assim como a maioria das máquinas, essa também tem sistema de franquia. Nesse caso, o franqueado paga um valor para ficar 5 anos com a máquina e mais uma taxa mensal para o uso da marca e também do suporte técnico. No mundo, o mercado de máquinas de vendas movimentou 19 bilhões de dólares em 2023, segundo a consultoria americana Market Research Future. No Brasil, esse é um mercado ainda pouco explorado, mas em crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, por enquanto, seus franqueados somam um pouco mais de 100 máquinas instaladas, principalmente de bebidas, salgadinhos, doces e bichos de pelúcia. E veja a seguir, universidades brasileiras, especialmente de odontologia e medicina, foram destaque em um levantamento internacional sobre a qualidade do ensino. E veja também, as piores inundações em décadas provocam o deslocamento de mais de 100 mil pessoas na Rússia e no Cazaquistão. As universidades brasileiras apareceram com destaque em um ranking internacional que avaliou o ensino superior em mais de 90 países. As instituições públicas e os cursos de odontologia e medicina foram os que apresentaram a melhor qualidade. No Brasil, foram avaliadas 309 graduações de 28 universidades. E, mais uma vez, a instituição brasileira com a melhor classificação foi a USP, a Universidade de São Paulo, com 44 cursos classificados entre os 100 melhores do mundo, com destaque para os cursos da área de educação, contabilidade e química. Em segundo lugar no ranking entre as brasileiras está a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, com 9 cursos no top 100. Na avaliação por áreas, odontologia é o curso em que o país mais se destaca, com 4 universidades brasileiras classificadas entre as 50 melhores: a USP, a Unicamp, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, e a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, o vice-presidente do ranking, QS World, chegou a comentar em entrevista que a proeza do Brasil em odontologia é particularmente excepcional, um assunto no qual o país é um dos principais destinos de estudo do mundo, juntamente com a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos.
Em medicina, o Brasil tem 19 cursos classificados entre os 100 melhores do mundo, mas todos acima da posição de número 53, ocupada pela USP. Já no curso de Engenharia de Petróleo, o país tem 3 universidades classificadas entre as 50 primeiras colocadas. O ranking global é liderado pelas universidades americanas Harvard e MIT, seguidas por instituições do Reino Unido, com destaque para a Universidade de Oxford. 8 indicadores são avaliados no ranking: reputação acadêmica e de empregabilidade, quantidade de professores por aluno, corpo docente com PhD, rede internacional de pesquisa, citação por artigo, artigos por instituição e alcance na internet. Essa edição avaliou mais de 1.500 universidades de 96 países do mundo. Um programa internacional de avaliação de estudantes mostrou que a educação brasileira, tanto privada quanto pública, ficou abaixo da média mundial de aprendizado. O relatório apontou que mesmo os alunos tendo passado pela pandemia com notas razoáveis em matemática, leitura e ciências, nas outras matérias ficaram estagnados e até apresentaram insuficiência de aprendizado muito abaixo da média internacional. Dessa forma, nem mesmo os alunos mais ricos e de escolas particulares alcançaram a média estipulada pela Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os dados abordaram os estudantes de 15 anos de idade de 81 países membros e parceiros da OCDE. O objetivo foi indicar se nessa idade, no primeiro ano do ensino médio ou no último do ensino fundamental, os estudantes já aprenderam o suficiente para serem cidadãos plenos. No Brasil foram avaliados quase 11 mil alunos. Em matemática, por exemplo, a média geral dos brasileiros ficou abaixo da média dos países da OCDE. Os estudantes brasileiros de escolas particulares fizeram 456 pontos no teste, pontuação maior que a média do país, porém menor que a internacional. De acordo com especialistas, os dados refletem a situação escolar na pandemia, onde diversos alunos ficaram fora da escola. E nem mesmo as famílias de classes média e alta estavam prontas para aulas remotas. E as escolas brasileiras, segundo o relatório, também não estavam preparadas. Desde o mês de fevereiro, o Ministério da Educação tem atrasado dinheiro para o transporte escolar para todo o Brasil. A primeira parcela era para ter sido paga antes mesmo do início das aulas. Como o programa tem um orçamento de 872 milhões de reais para este ano, era esperado que as prefeituras e os estados já tivessem recebido pelo menos 174 milhões. Mas, até o momento, nenhum centavo chegou às redes. O dinheiro tem como objetivo apoiar as redes de ensino da educação básica no acesso e permanência de alunos, principalmente nas áreas rurais. Várias regiões da Rússia e do Cazaquistão estão sofrendo as piores inundações dos últimos tempos, após o terceiro maior rio da Europa transbordar. Até o momento, mais de 100 mil pessoas foram retiradas da cidade russa de Oremburgo. As imagens que mais parecem ser retiradas de um filme de tragédia retratam a situação de uma parte da Rússia, território que já vem sofrendo com a guerra. O dilúvio foi responsável por inundar dezenas de regiões nos montes rurais da Rússia, na Sibéria, no Volga e em áreas do Cazaquistão. Tudo isso aconteceu após importantes rios subirem mais de 70 centímetros além do seu ponto de ruptura e atingirem mais de 10 metros. A cidade russa de Oremburgo, localizada a 1.200 quilômetros de Moscou, com mais de 550 mil habitantes, está praticamente submersa. Centenas de casas foram inundadas e equipes de resgate têm trabalhado durante todo o dia na busca e no deslocamento de pessoas. A cada 15 minutos, balsas de resgate levam os evacuados para um local seguro. Situação semelhante ao que acontece na região de Kurgan. Os moradores de Oremburgo também disseram que essa foi a pior inundação de que eles se lembram, enquanto as autoridades russas falaram que essa é a pior inundação na área desde que se tem registro.
De acordo com o porta-voz do Kremlin, a situação é preocupante, pois o nível da água continua subindo nas zonas de inundação e grandes quantidades de água estão chegando a novas regiões. Nesta quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin falou com Kassym-Jomart Tokayev, presidente do Cazaquistão, onde mais de 86 mil pessoas foram evacuadas, para juntos elaborarem planos para contornar a situação. O Kremlin disse que Putin está sendo constantemente atualizado sobre a situação, mas que até o momento não tem planos de visitar as zonas inundadas, já que as autoridades locais e de emergência estavam fazendo o possível para lidar com o dilúvio. O nível de tensão entre Israel e Irã subiu mais um pouco, depois que o ministro de Relações Exteriores de Israel ameaçou um ataque direto à República Islâmica. A declaração foi uma resposta ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que reiterou a promessa de retaliar Israel pelo ataque ao seu consulado em Damasco no início deste mês. Teherã responsabiliza Israel pelo ataque que arrasou o prédio de seu consulado no Líbano, matando 12 pessoas, entre elas alguns militares de alta patente. Israel não reconheceu o envolvimento no ataque. Ali Khamenei falou hoje em uma cerimônia de oração que celebra o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadã. Para ele, o ataque aéreo foi irregular, como se tivesse sido feito em território iraniano. No discurso, Khamenei também criticou o Ocidente, particularmente os Estados Unidos e o Reino Unido, por apoiarem Israel em sua guerra contra o Hamas em Gaza. Ele declarou que esperava que as potências evitassem o desastre. A destruição atinge todos os cantos da faixa de Gaza. As imagens captadas pelos satélites do enclave palestino mostram infraestruturas críticas em ruínas, cidades arrasadas ou as precárias condições em que vivem os deslocados. Até 57% dos edifícios na faixa foram destruídos ou danificados, de acordo com uma análise da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, mas o potencial chega a 75% na cidade de Gaza. A capital foi o alvo inicial dos ataques de Israel, em retaliação ao atentado mais mortífero sofrido pelo Estado judaico, feito por membros do Hamas em outubro do ano passado. Faz 4 meses que as tropas de Israel entraram em Khan Yunis, a segunda maior cidade da faixa de Gaza, apontada pelos israelenses como bastião dos terroristas. No domingo, o exército israelense anunciou a retirada de suas tropas terrestres da área, em um movimento que, segundo um porta-voz da inteligência militar israelense, visa a recuperação do território e a preparação para as futuras operações. A cidade foi arrasada, conforme relataram vários habitantes que retornaram após os ataques. A situação de mais da metade dos moradores do enclave é catastrófica, segundo diversas organizações internacionais. Toda a população da faixa de Gaza sofre de desnutrição. 1 milhão de pessoas perdeu suas casas e 2 de cada 3 foram deslocadas, estima um relatório da ONU e do Banco Mundial. Uma grande parte vive em tendas nos arredores das cidades, como em Rafah, que está na mira dos israelenses, como a próxima a ser invadida. A Câmara dos Deputados aprovou hoje por 277 votos a favor e 129 contra a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, atualmente sem partido, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Brazão foi detido preventivamente no final de março, sob suspeita de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Durante a votação, o PL e o União Brasil, partidos que fazem parte do Centrão, liberaram as suas bancadas para votarem contra a manutenção da detenção do parlamentar, com a alegação de que a decisão de Alexandre de Moraes violou a Constituição, já que ela prevê que os deputados só podem ser detidos em flagrante por crime inafiançável. Ainda nesta quarta-feira, o Conselho de Ética da Câmara abriu um processo que pode levar à cassação do mandato de Chiquinho Brazão. O processo foi aberto a pedido do PSOL, que apresentou uma representação por suposta quebra de decoro parlamentar.
E veja a seguir, novo estudo alerta para os efeitos colaterais provocados pelo excesso de consumo de café. E veja também, policiais da Dinamarca jogam videogame para apanhar em flagrante os criminosos virtuais. Um mosquito que é parente do Aedes aegypti está causando muitos problemas em algumas cidades de Santa Catarina. Em uma delas, até foi decretado estado de emergência. O maruim não causa dengue, mas não deve ser ignorado. Um produto para combater o maruim, inseto que fez o município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, Santa Catarina, decretar situação de emergência, entrou na fase de pesquisa. O objetivo é descobrir a eficácia da medida que visa impedir o desenvolvimento da larva. O mosquito é parente próximo de outro, bem conhecido, o Aedes aegypti, transmissor da dengue. Apesar de não transmitir a doença, a picada do inseto pode ser maléfica de diversas maneiras, além do grande incômodo, ardência e queimação na pele quando, em grande quantidade, os insetos podem estar envolvidos na transmissão de alguns parasitas, principalmente em animais domésticos da pecuária, bovinos e equinos. Nas pessoas, o maruim pode transmitir a febre do oropouche, mais comum na região norte e com sintomas parecidos com os da dengue e da chikungunya. Segundo o Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública Vale do Itapocu, a fase de pesquisa começou no início desta semana, com o intuito de descobrir a eficácia do produto chamado de CBM, controlador bioativo do Marium. A ideia da equipe é agir no desenvolvimento da larva para que nasçam menos mosquitos. De acordo com o documento, o mosquito está espalhado na área urbana e rural, dificultando a exposição dos moradores ao ar livre, principalmente bebês e idosos. Além disso, como há muita atividade agrícola no município, os produtores ficam expostos ao inseto enquanto trabalham na lavoura. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Ronivandro Piscini, a prefeitura contratou pesquisadores para iniciar durante o mês de abril tratativas e a elaboração de estratégias para apresentar a maneira como deve ser a ação de enfrentamento e prevenção daqui para frente. O estado de São Paulo ultrapassou os 500 mil casos confirmados de dengue neste ano. O número de mortes chegou a 250 e outros 542 óbitos ainda estão sendo investigados. Na capital, a prefeitura vai ampliar amanhã a vacinação a todas as crianças de 10 a 14 anos que estudam, inclusive as da rede privada. As vacinas serão aplicadas nas 471 unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, e aos sábados, nas AMAs e UBSs integradas no mesmo horário. Dados divulgados este ano pelo Ministério da Saúde apontam que cerca de 85% da população brasileira se arrisca, sem consultar profissionais da área da saúde, a usar medicamentos por conta própria. Diante disso, é fundamental alertar sobre as consequências da automedicação para a saúde e conscientizar a população sobre a importância de buscar orientação médica. Eles estão nas prateleiras à nossa disposição. Uma boa parte pode ser adquirida sem a necessidade de receita. O que preocupa, muitas pessoas buscam pela automedicação sem a orientação médica. Segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, em parceria com o Instituto Datafolha, 77% dos brasileiros têm a automedicação como um hábito comum. Sim, constantemente. Isso aí diariamente a gente percebe isso, porque infelizmente o sistema de saúde não atende, principalmente as classes menos favorecidas, né? Nas periferias, muitos postinhos, né, os PSF, faltam médicos. Não tem todos os horários, fins de semana, e o pessoal fica desassistido, né? Infelizmente é uma realidade no nosso país, né? Geralmente, qual o público que você percebe que mais procura assim, por esses medicamentos para poder se automedicar? Às vezes aquelas pessoas que estão apresentando pequenos problemas ali de saúde, o que é? Exatamente, as dores, né, o que mais o pessoal reclama, às vezes um problema de coluna, dor no joelho, dor de cabeça,
Os anti-inflamatórios são muito procurados também. Cleide e Santiago buscam resolver o problema em casa mesmo. Tomar um remedinho para ver se passa, mas às vezes se não passar a gente vai para o UPA, mas quando chega no UPA eles te aplicam injeção, te dá seu comprimido e mandam você voltar para casa. Eu acharia que era certo assim, que eles tinham que aprofundar para a gente vir mais ciente o que é o problema. Às vezes acaba se automedicando então para não precisar ficar indo. Sim, igual aconteceu um mês atrás aí. Eu fui sentindo uma coisa, quando eu voltei eu sentindo outra. Hoje, a Maria Lúcia toma os medicamentos que precisa com a orientação de um especialista. Contudo, nem sempre foi assim. Antes, ao princípio de qualquer dor, ela já utilizava a medicação que encontrava. Eu tomo dipirona, Tocilax, aí vai indo. Mas não chega a buscar primeiro o especialista para poder saber se é arriscado? Não, mas o médico já passou mesmo para mim tomar isso aí. Já é então indicação médica, mas antes disso você já tomava? Como é que era isso? Tomava. Tudo quanto é de remédio de dor, eu tomo. Fazer automedicação ali sem prescrição? Fazia. Essa médica alerta, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, essa prática pode trazer consequências graves, mais do que se imagina. O uso de medicamentos de forma incorreta pode, por exemplo, acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder sintomas. Primeiro, muitos pacientes gostam da utilização de antibióticos, às vezes com a gripe, que é usar Amox, né? Às vezes, para um cuidado simples, que você vai dar um anti-inflamatório, o paciente se automedica, né? E acaba complicando, às vezes, o tratamento de uma coisa simples. Já atendi paciente com processo alérgico, por exemplo, de uma medicação. Já atendi paciente que usou um antibiótico para uma doença viral, por exemplo. Então, acontece muito ainda a utilização de farmácia, né? O paciente primeiro vai na farmácia, quando ele não consegue um resultado, ele vem na unidade buscando uma saída do tratamento. Geralmente é assim. Existem grupos mais vulneráveis à automedicação. Crianças, né, porque existe a dose exata de cada medicamento, o paciente diabético, o paciente hipertenso e o paciente alérgico, né? O paciente pode morrer dentro de segundo quando ele usa uma medicação que ele tem uma alergia. Acontece muito do paciente ser hipertenso, aí ele pega a medicaçãozinha do esposo, por exemplo, ele acha viável, e aí ele toma uma vez, ele fala, fez o efeito, eu vou continuar tomando a medicação do meu esposo. E às vezes, quando o paciente chega na unidade, o sintoma e o diagnóstico é totalmente diferente, aí você tem que explicar para o paciente que é necessário cada um usar a sua medicação. Para Edileuza, medicamento só sob prescrição médica. Qualquer remédio que eu vou tomar, eu tenho que passar pelo médico. Mesmo que seja aquele paracetamol, aquele dipirona para dor de cabeça, não tem não? Qualquer remédio. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com a minha saúde e apesar de haver esse monte de problema, né? Agora tem que cuidar mesmo e tem que ser com prescrição médica mesmo. Todo remédio possui efeitos colaterais, por isso há necessidade de acompanhamento médico. A automedicação pode causar falência hepática, a pessoa perde as funções do fígado. Intoxicações, dependência e resistência a certas bactérias também estão entre os riscos. A Organização Mundial da Saúde indica que 10 milhões de pessoas devem morrer anualmente até 2050 por conta da resistência a medicamentos. Nesta quarta-feira, o presidente Lula e os ministros do STF comentaram as recentes falas do bilionário sul-africano Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes, que tem sido alvo constante de críticas do empresário, afirmou ter certeza de que as pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, de proliferação do ódio, do racismo, da misoginia. Já Gilmar Mendes, ministro mais antigo do tribunal, disse que as redes sociais ainda têm servido de ambiente para ataques de pessoas inconformadas com o fato de a democracia prevalecer no país. E, mais uma vez, sem citar nominalmente Musk, o presidente Lula afirmou em discurso no Palácio do Planalto que o crescimento do extremismo abre espaço para que empresário americano que nunca produziu um pé de capim desse país ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros e do povo brasileiro.
E vídeos de policiais sentados em frente de computadores jogando videogame chamou a atenção dos internautas nas redes sociais. O que muita gente não sabia é que na Dinamarca, ser gamer é pré-requisito para trabalhar em uma unidade especial de combate aos crimes virtuais. A divisão foi criada em 2022 e conquistou os internautas com publicações bem-humoradas. Em algumas delas, os agentes aparecem se arrumando como se estivessem indo para uma operação de segurança nas ruas. Arma na cintura, colete à prova de balas, cacetete e rádio de comunicação. Mas, no final, o expediente é como gamer nos jogos de tiro. Os cidadãos podem contratar a patrulha online da polícia através de um chat nas redes sociais, se desejarem reclamar sobre o comportamento suspeito na internet ou se precisarem de conselhos sobre navegação segura. Os oficiais especiais também têm a tarefa de monitorar espaços sociais online como Steam, Discord e Twitch, onde muitas vezes há comunicação livre entre os usuários sem qualquer tipo de moderação. A unidade também mantém uma conta no TikTok, onde exibe algumas de suas atividades e destaques das transmissões para seus 100 mil seguidores, que já renderam mais de 750 mil curtidas até o momento. Antes da Dinamarca, a Holanda lançou uma espécie de polícia comunitária com a iniciativa Jogando com a Polícia, com 21 equipes em todo o país, tentando manter contato com jovens que estão ativos no domínio digital, ao entrar em sua zona de conforto através dos jogos. Com a polícia online, os pais e responsáveis têm mais tranquilidade para deixar os filhos menores navegar na rede digital segura. A atleta francesa Anouk Garnier superou a vitória de um sul-africano e se tornou hoje a recordista mundial da escalada com corda na Torre Eiffel, em Paris. Usando apenas a força dos braços e pernas e uma corda, a francesa Anouk Garnier subiu 110 metros da Torre Eiffel e estabeleceu nesta quarta-feira um novo recorde. Garnier, 2 vezes campeã mundial de corrida de obstáculos, levou pouco mais de 18 minutos para sair do chão e chegar ao segundo andar do monumento, quebrando a marca anterior de 90 metros estabelecida pelo sul-africano Thomas van Tonder. Na categoria feminina, o recorde pertencia à dinamarquesa Ida Mathilde Stensgaard com apenas, entre aspas, 26 metros. Não sei, na verdade é uma loucura. Não acredito que acabei de fazer isso. Sempre visualizei esse momento e trabalhei muito ao longo do último ano. Não posso acreditar que realmente aconteceu. A dinamarquesa foi a inspiração para que Garnier atingisse o feito histórico. Depois de ser campeã mundial de corrida de obstáculos em 2022, a francesa resolveu se desafiar quando viu Stensgaard escalar a Ópera de Copenhague. Garnier então lançou o desafio com o objetivo de arrecadar fundos para a luta contra o câncer, doença que sua mãe enfrenta. A Torre Eiffel é o símbolo da França. Além do mais, estamos em um ano de Jogos Olímpicos. Sempre gostei da abordagem de Gustave Eiffel de sonhar com coisas grandes que pareciam impossíveis, mas que eram possíveis. É importante inspirar as pessoas para que acreditem nos seus sonhos. Após alguns dias de descanso, Garnier vai voltar às corridas de obstáculos e em 9 de maio será uma das condutoras da tocha olímpica em Marselha, no sul da França. A bicampeã mundial também vai ser uma das embaixadoras do programa de voluntários dos Jogos Olímpicos de Paris. Saiu mais um estudo alertando as pessoas sobre os efeitos colaterais do consumo exagerado de café. Apenas 10% da população podem consumir sem problemas e até dormir depois de uma boa xícara. O estudo Resposta Metabólica do Cérebro Humano à Cafeína e os Efeitos da Tolerância, publicado no periódico médico The American Journal of Psychiatry, mostra que indivíduos intolerantes a essa substância podem ter sofrimento psicológico e fisiológico em resposta à ingestão de cafeína. A pesquisa aponta como possíveis sinais de intolerância reações como nervosismo, irritabilidade, sensação de cansaço, dor de cabeça, prisão de ventre,
dores nas articulações, tremores musculares e batimento cardíaco acelerado. Pesquisadores americanos afirmam ainda que a cafeína também pode causar aumento da pressão arterial e, por isso, deve ser evitada antes da prática de exercícios físicos. Fora a insônia, né? Muita gente evita tomar café à noite porque diz que não consegue dormir depois. Esse efeito pode ser explicado por outro estudo publicado pela Oxford Academic, que mostra que apenas 10% da população carrega um gene ligado ao aumento da ingestão de cafeína. E somente esses indivíduos, segundo a pesquisa, conseguem consumir grandes quantidades de café no final do dia e não sentir os efeitos colaterais, como insônia e ansiedade. Isso porque, por causa do gene, o organismo dessas pessoas processa o café 4 vezes mais rápido do que o restante da população. Mas, se consumido na hora certa e de forma moderada, especialistas dizem que não há contraindicação para a ingestão do café, a não ser para aquelas pessoas que têm alguma patologia gástrica ou então na cavidade oral. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.